Oi, bom dia pessoal! Hoje nós estamos aqui para fazer mais uma das nossas videoaulas. Hoje o nosso sexto encontro, o que seria o nosso sexto encontro presencial, é agora o nosso sexto encontro por vídeo e vocês têm também todo o material aí no portal, no AVA. Bom, o nosso assunto hoje será legislação tributária. A aplicação da legislação tributária. Nós já tivemos uma aula sobre fontes do direito tributário, no qual nós falamos um pouco dessa legislação tributária, falamos um pouco de Constituição, quando que eu aplico a lei ordinária, quando que eu aplico a lei complementar no Código Tributário. Mas, se vocês olharem o texto lá do nosso sexto encontro, que é da unidade 2, a seção 3 da unidade 2, você consegue encontrar um texto mais voltado para o artigo 146 da Constituição Federal, que estabelece onde, obrigatoriamente, a Constituição nos pede o uso da lei complementar. Tem alguns assuntos que a Constituição estabelece que nós devemos utilizar a lei complementar no direito tributário. Então, o artigo 146 da Constituição, ele é específico para situações que nós devemos usar exclusivamente a lei complementar. São situações que a Constituição não aceita, que a Constituição não admite o uso de outro tipo de legislação. Quais são esses assuntos que são disciplinados à lei complementar? Primeiro, é interessante estabelecer que a lei complementar ela serve para complementar o sentido da Constituição em algumas situações e em outras situações é uma lei geral, é uma lei específica que não está necessariamente completando o texto da Constituição, mas que está falando de um assunto que a Constituição deixou reservado para a lei complementar. Então, nós temos nessa situação as normas gerais de direito tributário que são tratadas pela lei complementar em razão de disciplina de estabelecimento do artigo 146 da Constituição. Nós temos também algumas normas constitucionais, algumas normas complementares que complementam o texto constitucional. Quais são esses assuntos que estão reservados à lei complementar em matéria de direito tributário? O artigo 146 da Constituição estabelece o seguinte: cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Bom, o Sacha Calmon, ele diz assim no livro dele: na realidade, quando a Constituição diz que cabe à lei complementar tratar de conflitos de competência, não seria bem conflitos de competência, mas seria de situações em que um ente federativo interfere na competência do outro. Por quê? Porque a Constituição ela estabelece qual ente federativo pode legislar sobre qual matéria. Isso é competência tributária, conforme nós estabelecemos, conforme nós já comentamos em outra aula. A Constituição estabelece a competência tributária de cada um dos entes federativos, mas o artigo 146 diz assim, olha, quando um ente federativo invadir a competência do outro, cabe a lei complementar disciplinar, cabe a lei complementar resolver essa situação. Então, seria esse primeiro caso do inciso 1º do artigo 146. O segundo inciso diz assim, cabe à lei complementar regular os limites constitucionais do poder de tributar. O que é poder de tributar? O poder de tributar ele está relacionado a princípios constitucionais tributários e imunidades tributárias. Cabe à lei complementar regular as imunidades tributárias, cabe à lei complementar regular os princípios constitucionais tributários. Então, estabelecer como serão aplicados esses princípios, em quais situações seriam aplicados esses princípios. Depois, o inciso terceiro diz o seguinte, estou aqui brigando com o meu celular. 3. Cabe à lei complementar, estabelecer normas gerais em matérias de legislação tributária, especialmente sobre 1. Definição de tributos e suas espécies,
bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição e dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. A linha B, obrigações, lançamentos, crédito, prescrição, decadência tributária. C, adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. D, definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Então, a Constituição estabelece algumas situações em que a lei complementar deve estabelecer, a lei complementar deve tratar como regra geral. E aí nós chamamos a atenção de que o Código Tributário, ele foi instituído em 1966, né? O Código Tributário, ele é a Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Ele trata de regras gerais de direito tributário, porém, ele foi instituído como lei ordinária. Por quê? Porque na época, em 1986, nós não tínhamos ainda lei complementar. Não existia a lei complementar, ela foi criada depois. Por isso, a Constituição de 1988 recepcionou o Código Tributário com status de matéria constitucional. Por isso, o Código Tributário ele só pode ser alterado por lei complementar, porque ele recebeu um status de lei materialmente constitucional. É parecido com as regras, por exemplo, de direitos humanos. Eu posso ter uma regra, uma norma, um tratado internacional que é recepcionado pelo Brasil. Ele ingressa no nosso ordenamento jurídico como lei ordinária, mas como ele trata de matéria constitucional, nós podemos dizer que esse tratado ele é materialmente constitucional. Por quê? Porque ele trata de um assunto que é considerado um direito fundamental, né? Um direito fundamental estabelecido pela própria Constituição. Outro assunto que nós tratamos aqui nesse sexto encontro, né, lá unidade 2, seção 3, é a questão da parafiscalidade, extrafiscalidade e fiscalidade. Esse assunto trata, na realidade, das funções do tributo. Qual é a função de um tributo? A primeira coisa, o primeiro entendimento que vem à minha mente, que vem à minha cabeça quando eu falo, para que serve tributo? E as pessoas logo pensam, logo respondem, tributo serve para arrecadar. A função primordial, a função principal do tributo é a arrecadação. Porém, além dessa função, que está correta essa resposta está correta, realmente a função do tributo é a arrecadação. Mas, além da arrecadação, o tributo pode ter outra finalidade, o tributo tem outras finalidades. E quais seriam essas outras finalidades do tributo? O tributo também tem a sua função extrafiscal, que diz respeito à interferência da União, a interferência do Estado na economia, a interferência do Estado no agir do contribuinte, em como ele vai estar atuando, em como ele vai estar agindo socialmente. Por exemplo, quando a União cobra o imposto de importação, mais do que arrecadar, a União quer impedir as importações. A União quer fazer com que a pessoa deixe de importar e compre o produto aqui no território nacional, compre o produto no território brasileiro mesmo. Bom, então nós temos função fiscal do tributo. Função fiscal do tributo diz respeito à arrecadação. Depois nós temos a função extrafiscal. Extrafiscal, quero dizer, vai além da arrecadação. Quando o Estado cobra um tributo extrafiscal, ele quer mais do que arrecadar, ele quer também regular a atuação, regular a conduta da sociedade, regular o agir do contribuinte. Nós temos como exemplo, né, de tributos fiscais o ICMS, o imposto de renda, são tributos que são cobrados independente da atuação do contribuinte. Independente da atuação, entre aspas, né? O contribuinte agiu quando ele realiza o fato gerador. Mas aí o que o Estado quer com a cobrança desse tributo é simplesmente arrecadar, é simplesmente cobrar tributo.
Nessa situação, realizado o fato gerador do imposto de renda, será cobrado o imposto de renda. Realizado o fato gerador do ICMS, será cobrado o ICMS. Mas o ICMS ele pode ter também uma função extrafiscal, que é quando é aplicado às suas alíquotas o princípio da seletividade. O princípio da seletividade estabelece o seguinte: produtos supérfluos, alíquotas maiores, produtos essenciais, alíquotas menores, que incentivam as pessoas, esse tipo de alíquota incentiva as pessoas a consumirem os produtos essenciais e deixarem de consumir aqueles produtos que não são essenciais. Um produto que tem alíquota de ICMS bastante alta é o cigarro. A alíquota do cigarro, a alíquota do ICMS do cigarro, a alíquota do IPI do cigarro, é uma alíquota bastante alta, é uma alíquota considerável. Por essa razão, nós chamamos essa seletividade, essa aplicação da seletividade do ICMS e do IPI de seletividade extrafiscal, de alíquota extrafiscal, tá? Então, nós temos a cobrança do tributo, ela pode ser fiscal ou ela pode ser extrafiscal. Existe também no direito tributário a figura da parafiscalidade. O que é parafiscalidade? É a cobrança do tributo por um ente que não diretamente o Estado, por um ente que não o Estado, por outro ente diferente do Estado, por um ente que caminha paralelo ao Estado, por um ente que auxilia o Estado na cobrança do tributo. Então, parafiscalidade, tributo cobrado por ente paralelo, por ente que caminha ao lado, por ente que auxilia, que ajuda o Estado na cobrança da tributação, na cobrança dos tributos. Exemplo de parafiscalidade. Antes de falar do exemplo, é importante destacar o seguinte: a parafiscalidade ela está relacionada à competência tributária. Então, nós sabemos que a competência tributária ela é indelegável, uma vez estabelecido pela Constituição que compete à União cobrar impostos sobre grandes fortunas, por exemplo. Nessa situação, nós sabemos que somente a União pode instituir e cobrar esse tributo. A competência tributária é indelegável. Porém, a capacidade ativa pode ser delegada, ou seja, a União faz uma lei, estabelece o tributo, cria o tributo, estabelece a forma de cobrança desse tributo, porém, a execução dessa lei, a efetivação da cobrança desse tributo será realizada pelo município, por exemplo, ou pelo sindicato, como acontecia na contribuição sindical, que foi cobrada do contribuinte até 2017. No caso da contribuição sindical, por exemplo, o que acontecia? Nós tínhamos uma lei federal, no caso a CLT, que estabelecia o seguinte: cabe aos sindicatos, poderá ser cobrado, deverá ser cobrado de todo empregado um dia de trabalho por ano a título de contribuição sindical. E quem executava essa lei, quem estabelecia a cobrança desse tributo eram os sindicatos, não diretamente a União. A União tem a competência para cobrar a contribuição e a União exercia essa competência. Mas quem executava diretamente a cobrança desse tributo eram os sindicatos. Em 2007 foi extinta a cobrança da contribuição sindical. Nós temos também como exemplo as contribuições dos órgãos de classe, cobrado, por exemplo, pelo CRM, pelo CREA, são órgãos que regulamentam, protegem, são órgãos que estão relacionados a uma profissão, que tem leis estabelecendo a cobrança de uma anuidade, de uma contribuição anual de cada um dos seus membros para custear, realmente para manter esse órgão. É um outro exemplo de contribuição parafiscal, cobrado não diretamente pela União, mas por um órgão de classe, por um órgão paralelo à União ou ao Estado, como preferir. Nós falamos então hoje, estamos falando sobre parafiscalidade, extrafiscalidade e fiscalidade. Voltando ao conceito,
Função fiscal do tributo. A função fiscal do tributo é arrecadar, diz respeito à arrecadação de tributos. Função extrafiscal é aquela função que vai além da arrecadação, diz respeito àquele tributo que, quando cobrado, quer mais, né? Quando a União cobra, quando o Estado cobra, o Estado quer mais do que arrecadar, o Estado quer também determinar a conduta da economia, a conduta de uma determinada classe, a conduta de um determinado contribuinte. Por exemplo, no caso do IPTU, o contribuinte que tem muro e calçada no seu imóvel, ele paga o IPTU mais barato. Essa é a função extrafiscal do IPTU, que estabelece, olha, se você pagar, né, se você fizer o muro e a calçada, você vai pagar o IPTU mais barato. E a parafiscalidade, que é a possibilidade da transferência da capacidade ativa relacionada ao tributo, que a União estabelece a cobrança e um outro órgão, um outro ente executa. Nessa situação, nós temos várias contribuições previstas no artigo 149, que são contribuições chamadas de contribuições especiais, mas que podem ser também estabelecidas como contribuições parafiscais. Parafiscais porque na maioria das vezes são cobradas por um outro ente que não diretamente a União, como por exemplo as contribuições do Sistema S, que são aquelas contribuições pagas pelas indústrias, pelo comércio, para o SESC, SENAI, SEBRAE, SENAT. Então, as empresas do comércio pagam para o SESC e o SENAC. As empresas de atividade industrial pagam contribuição para o SESI e SENAI. Microempresas e empresas de pequeno porte pagam para o SEBRAE. As empresas de transporte para o SESC, SENAT e assim por diante. São contribuições parafiscais porque são cobradas e arrecadadas por um ente que não a União, que não diretamente a União. Encerramos aqui então a nossa aula de hoje, o nosso 6º encontro, que diz respeito à legislação tributária, legislação relacionada à lei complementar e o artigo 146 da Constituição, e que fala também sobre fiscalidade, extrafiscalidade e parafiscalidade dos tributos. Espero ter ajudado vocês, espero ter suscitado a curiosidade ou a vontade de estudar esse conteúdo. Peço para vocês que leiam o nosso 6º encontro, que está lá na unidade 2, na seção 3 do nosso livro-texto. Se vocês quiserem também, nós temos outros livros, como eu já mencionei aqui, o livro do Eduardo Sabago, do Alexandre Maza, o do Arapuã Beltrão, que são livros que nós temos aí na unidade, e tem também disponível para vocês, no portal, a gente consegue utilizar esses livros. Então, eu peço que vocês leiam o assunto referente a esse nosso encontro. Por favor, façam as atividade de diagnóstico, atividade avaliativa do portal e, por favor, façam o desafio nota máxima, Aproveita esse tempo que não dá para ficar saindo de casa para fazer o nosso desafio nota máxima. Tenho certeza que será de grande proveito a realização dessas atividades. E caso tenha alguma dúvida, vocês podem enviar via AVA ou via WhatsApp, que nós estaremos resolvendo, ou estaremos tentando resolver junto com vocês, certo? Até mais, pessoal, até nosso 7º encontro, até a nossa próxima aula, tá? Fiquem com Deus, saúde para vocês e se cuidem. Um abraço a todos. Até mais, tchau!